Senhores ministros, a nossa pauta apresenta 3 processos de extradição que têm precedência sobre os demais, mas temos também de sessões anteriores processos pendentes de julgamento. Eu vou chamar essas 3 extradições. Ministro Eros Grau, Vossa Excelência é relator da extradição 986. Requerente ao governo da Bolívia e extraditando John Axel Ribeiro Antero. Senhor presidente, eu adoto como relatório a parte dispositiva do parecer ministerial. O governo da Bolívia formulou pedido de extradição com base em tratado firmado entre esse país e o Brasil, promulgado pelo decreto número tal, do boliviano João Axel Ribeiro Antelo, pelos delitos de confabulação e associação delituosa e tráfico de substâncias controladas, cocaína, tipificadas nos artigos tais e quais da lei boliviana, número tal de 88. O pedido foi inicialmente indeferido por essa Corte em razão da insuficiência da documentação apresentada pelo Estado requerente. Posteriormente, o governo da Bolívia enviou um novo pedido de prisão preventiva para fins de extradição. Decretada a prisão preventiva do extraditando e determinada a tramitação do novo requerimento nos próprios autos. O extraditando foi preso e interrogado, tendo afirmado que não cometeu os crimes de que é acusado. Em sua defesa técnica, alegou falta de tradução e autenticação da documentação enviada pela Bolívia, a competência da Justiça brasileira para o julgamento do crime de associação para o tráfico de entorpecentes e impugnou pela improcedência do pedido de extradição. Consta dos autos a informação de que o extraditando responde à ação penal perante a 9ª Vara Criminal da Justiça Federal de Minas Gerais por ter se utilizado de passaporte falso. Fecho aspas. A Procuradoria-Geral da República, pela procedência do pedido de extradição, observando que só poderá ser executada após a conclusão do processo do cumprimento da pena, salvo juízo de conveniência e oportunidade privativo do Presidente da República. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. A tese da negativa de autoria não pode ser examinada no processo de extradição, sob pena de indevida incursão em matéria de competência do país requerente, precedente a extradição 985 do ministro Joaquim Barbosa. Também não procede a alegação de que compete à Justiça brasileira o julgamento do crime de associação. A suposta prática delituosa ocorreu no Estado requerente. No que tange o argumento da falta de autenticação dos documentos, é da jurisprudência desta Corte que a apresentação do pedido por via diplomática constitui prova suficiente da autenticidade dos documentos que o acompanham. Também é precedente do ministro Joaquim Barbosa. O pedido de extradição encontra-se devidamente instruído, contendo a ordem de prisão emanada da autoridade competente, a exposição dos fatos delituosos, data e lugar em que praticados, comprovação da identidade do extraditando e os textos legais relativos aos crimes e aos prazos de prescrição. Os fatos delituosos atribuídos ao extraditando consistem em que ele e outras pessoas exportaram a partir da Bolívia, desde julho de 2003, grande quantidade de cocaína para a Espanha e a Bulgária. A droga era escondida em iodo terapêutico e farinha de pirê de batata. Está aí a ação penal em trâmite no Tribunal 4º de Sentença Penal da capital, em Santa Cruz, República da Bolívia. Os crimes de tráfico de entorpecentes e associação delituosa e confabulação correspondem, da lei boliviana, correspondem respectivamente aos delitos descritos nos artigos 33 e 35 da lei brasileira 11.343. Os crimes não estão prescritos segundo a legislação de ambos os países. Estou transcrevendo por ser da PGR, que explora isso bem, suficientemente. Quanto à ressalva de que o extraditando está sendo processado no Brasil por uso de documento falso, passou despercebido do Ministério Público Federal o fato de o extraditando ter sido condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, tendo sido declarada extinta a punibilidade em virtude do cumprimento da pena, qual certifica o juiz da Vara de Execuções Criminais
da comarca de Contagem. Portanto, senhora presidente, eu defiro o pedido de extradição sem ressalvas. O eminente relator defere a extradição sem ressalvas. Há divergências? Minha dúvida hoje é sobre a situação de mandar alguém para a Bolívia, tendo em vista os padrões do Estado de Direito. Há notícias na imprensa internacional da prisão de membros da do Tribunal Constitucional. Não me parece... E ameaça de prisão contra 3 membros atuais, inclusive contra o presidente. Me parece alguém devesse pedir vista ou sobre até que a gente tenha melhores informações. Que tal Vossa Excelência pedir Eu vista? peço vista, se for o caso. Após o voto do relator que deferia o processo, o pedido extradicional, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Aguardam os demais. Extradição número... Ministro Joaquim Barbosa. Número 932, requerente o governo da Itália, extraditando Corso Domenico Pantaleo. Senhor presidente, trata-se de pedido formulado pelo governo da Itália, em que se pretende a extradição de Corso Domenico Pantaleo, com base no artigo 81 da Lei 6.815 e no Tratado de Extradição firmado em 1989 entre o Brasil e o governo da Itália. O primeiro pedido, encaminhado via diplomática por meio da nota verbal número 160, tem por fundamento 2 mandados de prisão expedidos pela autoridade competente da Itália. Já o pedido complementar, encaminhado por meio da nota verbal número 202 de 2004, tem como fundamento uma sentença penal condenatória transitada em julgado no país de origem. Os mandados de prisão foram emitidos em 16 de junho de 2000 e 23 de setembro de 2000 pelo juiz de investigações preliminares do Tribunal de Roma. O primeiro em razão da prática de crime de formação de quadrilha finalizada ao tráfico de entorpecentes grave, e o segundo em decorrência da prática do crime de concurso em extorsão e concurso em lesões graves. O pedido de extradição complementar, constante da nota verbal número 202, refere-se à decisão proferida pelo Tribunal de Apelação em 1994, que se tornou definitiva em 12 de dezembro daquele mesmo ano. Nesta decisão, restou extraditando condenado a pena de 6 anos de reclusão pela prática dos crimes de formação de quadrilha finalizada ao tráfico de substâncias entorpecentes, concurso em venda de tais substâncias e concurso em porte ilegal de armas. Fecha aspas. Informa o governo da Itália que o extraditando já cumpriu 2 anos e 2 dias de sua pena. Requisita a extradição do seu nacional a fim de que este cumpra em regime fechado o restante da pena que foi condenado. O extraditando encontra-se preso no presídio Ari Franco, em face da decretação de sua prisão pelo ministro Nelson Jobim, em 26 de julho de 2004. O interrogatório do extraditando foi realizado em 2005, em janeiro de 2005. As folhas tais, a defesa suscitou incidente de insanidade mental, ao qual eu neguei provimento, eu indeferi. Contra essa decisão, insurgiu-se o extraditando através do agravo regimental de folhas tal. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do agravo regimental. Quanto ao mérito da extradição, opinou pelo seu deferimento parcial. Sustenta o Ministério Público a impossibilidade de extradição quanto ao pedido formulado na nota verbal número 202, referente à existência de sentença penal condenatória, tendo em vista a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória. Instada a se manifestar, em razão da renúncia dos patronos do extraditando e da inércia do mesmo em constituir novo advogado, a Defensoria Pública da União peticionou, requerendo a liberdade do extraditando e a denegação do pedido de extradição sob a alegação de ocorrência da prescrição. Em sessão plenária realizada no dia 15 de fevereiro de 2006, foi dado provimento, por maioria, ao agravo regimental interposto pela defesa,
deliberando-se no sentido da baixa do processo em diligência para a instauração do incidente de insanidade mental. Em cumprimento àquela decisão, eu determinei no dia 17 de fevereiro daquele ano que se extraísse a competente carta de ordem, independentemente da publicação do acórdão, para que o juízo da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro procedesse em caráter de urgência ao exame de insanidade mental do extraditando. O laudo pericial foi juntado aos autos, concluindo que o extraditando apresenta esquizofrenia paranoide. A Procuradoria-Geral da República, instada novamente a se pronunciar, especialmente sobre o laudo pericial, reiterou o parecer anteriormente apresentado, no sentido de que não cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise acerca de eventual inimputabilidade do extraditando. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. Senhora Presidente, o laudo de insanidade mental do extraditando traz as seguintes conclusões, aspas. O periciado apresenta uma grave doença mental, esquizofrenia paranoide, que o torna, no momento, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato de que é acusado e inteiramente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento em face do acentuado comprometimento de suas funções cognitivas e volitivas da personalidade. Não temos elementos da história da vida nem dados anamnésticos que apontem na direção da época em que se iniciou o transtorno mental, mas certamente tal se deu há muitos anos. Ainda que na ocasião da ocorrência dos fatos que lhes são assinados não apresentasse o transtorno mental diagnosticado, é certo que há superveniência de doença mental. Fecha aspas. A Procuradoria-Geral, ao manifestar-se sobre o aludido laudo pericial, destacou uma questão de suma importância para que se dê o normal seguimento a este pedido de extradição. Cito o parecer do Procurador-Geral. Aspas. Com relação ao laudo de exame de sanidade mental, reitera o Ministério Público Federal sua manifestação anterior, no sentido de que a análise acerca de eventual inimputabilidade do extraditando não cabe ao Supremo Tribunal Federal, por não ser o juiz natural dos crimes supostamente praticados. Isto porque, em razão do sistema de contenciosidade limitada que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito brasileiro, o âmbito de cognição do Estado requerido reduz-se a aspectos objetivos, como a forma dos documentos apresentados. Ademais, a conclusão do laudo não retira a faculdade de livre convencimento do julgador, uma vez que a legislação processual penal assegura-lhe liberdade para apreciação de provas. Caberá ao juiz criminal acolher ou não o resultado do exame, o que traz à tona, ao presente caso, mais uma vez, a impossibilidade de análise do pleito por essa Corte. Outro sim, o exame da matéria traria outra grave questão, que diz respeito à periculosidade do extraditando, pois o laudo, em resposta aos quesitos formulados, indica que o extraditando não apresenta necessariamente periculosidade decorrente de doença mental, bem como não esclarece o termo inicial do transtorno mental. Tampouco há como se inferir o grau de comprometimento das funções cognitivas e volitivas da personalidade do extraditando, o que seria determinante para o tipo de sanção a que o mesmo deva ser submetido. Ressalte-se que a análise sobre eventual aplicação de pena ou medida de segurança cabe ao Estado requerente. Prossegue o Procurador-Geral. O artigo 89 da Lei 6.815 estabelece, artigo 89, quando o extraditando estiver sendo processado, tiver sido condenado no Brasil por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 67. Parágrafo único. A entrega do extraditando ficará igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco a sua vida por causa de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial. Fecha aspas. De fato, os precedentes desta Corte
apontam todos no sentido de que o estado de saúde do extraditando apenas pode influir por ocasião do momento de entrega deste às autoridades estrangeiras. Eventual inimputabilidade é tema que deve ser suscitado na ação penal originária, como bem ressaltou o Ministério Público Federal. E eu cito, neste sentido, as extradições números 367, relator ministro Gelsi Falcão, e 553, relator ministro Otávio Galotti. No julgamento da extradição 553, esta Corte, à unanimidade, assentou que eventual dúvida quanto à sanidade do extraditando, aspas, não constitui motivo do indeferimento do pedido, fecha aspas. Constou ainda do voto proferido pelo ministro Galotti o seguinte, aspas, trata-se, assim, indubitavelmente, de provisão jurisdicional da competência do juiz criminal, que não vejo como atribuir-se a juiz ou tribunal brasileiro, em se tratando de infração sujeita ao julgamento da justiça estrangeira. Afora esses traços peculiares ao caso dos autos, entendo que a investigação dos jus puniendi do Estado requerente está adstrita às hipóteses enumeradas nos incisos do artigo 77 da Lei 6.805, que, por seu caráter de exceção e dada a índole formal do juízo de legalidade da extradição, não comportam interpretação ampliativa. Não podem, portanto, comportar o exame das causas de isenção ou redução da pena por doença mental ou imaturidade, embriaguez completa por caso fortuito ou força maior, assim como, para argumentar, os casos de exclusão da antijuridicidade, legítima defesa e outros, numa cisão ou limitação nada lógicas da jurisdição do magistrado do Estado requerente, fecha aspas. Do mesmo julgamento, colho ainda trecho do voto proferido pelo ministro Sepúlveda Pertence quanto à impossibilidade do exame por esta Corte no que diz respeito à eventual inimputabilidade do extraditando. Disse o ministro Pertence, aspas, indeferir a extradição pela dúvida quanto à imputabilidade levaria, como mostrou o eminente relator, a nos obrigarmos a julgar do fato da inimputabilidade e extrair dela a consequência quase penal da medida de segurança, fecha aspas. Assim, senhora presidente, mais uma vez, eu rejeito a preliminar de prejudicialidade que a defesa suscitou, quanto ao prosseguimento do processo de extradição, porque não é este o foro adequado para a análise da imputabilidade do extraditando e eventual imposição de medidas de segurança. Gostaria de destacar. O eminente relator destaca, portanto, a preliminar de prejudicialidade, que rejeita. Há divergência? Presidente, Pois não? o deferimento da extradição em si pressupõe a possibilidade de, considerada a imputação, o extraditando ser processado se cometido o crime no próprio Brasil. Indaga-se se surge no processo de extradição uma dúvida quanto à sanidade mental do extraditando, a inimputabilidade. Não cabe em si instaurar o incidente para se ter extremo de dúvidas à responsabilidade penal? A meu ver, sim. Eu já sustentei esse ponto de vista, não me lembro, agora há pouco tempo, creio, no plenário, e não estou lembrado da conclusão do colegiado. Foi nesse caso, ministro. Ah, foi nesse? Foi nesse caso. Mas veio em incidente? A já está resolvido. defesa suscitou, eu indeferi, trouxe o agravo regimental e fiquei vencido no agravo regimental. Foi feito o exame de sanidade mental e constatada a doença mental. Já foi Já foi provado. já foi O tribunal feito. entendeu que cabia o incidente. Padece Cabia. mesmo de Agora, insanidade. qual a consequência a tirar deste exame? Eu entendo que não cabe julgar prejudicado o pedido de extradição. Por quê?
que essa é uma questão a ser examinada pela justiça do país requerente. Mas assim para como que- indicam todos. Para que, então, nós teríamos Esta pergunta eu instaurado o formulei incidente? na época do julgamento do agravo regimental. Qual seria a razão de ser do incidente, né? O que é importante é que se o laudo de exame médico psiquiátrico reconhece a inimputabilidade penal do extraditando, na verdade não há como extraditá-lo, porque ele não terá cometido delito. Precisa saber se essa inimputabilidade é atual Ou a época dos fatos. ou se existia a época dos fatos. Mas não há registro disso no laudo pericial? Ministro Celso, a sentença que o condenou já reconheceu a doença mental e aplicou medidas de segurança. Isso foi dito aqui no debate, mas E só medida de segurança? a própria sentença condenatória... Ministro Joaquim, mas só medida de segurança, não pena privativa de liberdade? Porque eu acho que esse é um aspecto importante a extradição considerar. versa sobre dois pedidos, né? A extradição versa sobre dois pedidos. Porque Um diz respeito a essa sentença condenatória, em que se reconheceu a doença mental e aplicou-se a medida de segurança. Sentença, aliás, que já prescreveu. Já prescreveu, já A outra sentença, não há Sim, sentença, sim. é um pedido, é é instrutório. ordem de prisão, é instrutória. extradição meramente instrutória. É, Então é para prosseguir? para prosseguir. Bom, mas aí realmente não. Reconhecida a Mas inimputabilidade. se o Estado requerente O Estado requerente é considerou consciente de que como ele- provado isso e acha que perante a legislação dele é possível... Mas há crime se o agente é inimputável? Ministro, Mas não tá. nesse raciocínio nós teríamos que julgar também a alegação de legítima defesa, Claro. com mais razão. Que aí o fato é objetivamente lícito. Mas nós vamos extraditar um inimputável? Verificado Eu acho que é o tribunal diferente aí. mandou fazer. Então, o tribunal local é que vai dizer que, diante da inimputabilidade que já foi reconhecida em outro processo, Eu acho. cabe Aliás, ou não em cabe a dois. aplicação de pena. Dois processos. Um constante dessa extradição e a informação de que num outro processo a justiça italiana já havia reconhecido a insanidade mental dele. Mas o Estado requerente insiste no pedido de extradição. O que fazer? Nós vamos impedir que a lei italiana se aplique ao caso? Eu acho que sim. Um dos princípios regentes das relações internacionais do Brasil, princípio expresso, é a da prevalência dos direitos humanos. Não é? Há uma situação aqui de um inimputável padecente de... Mas, ministro, temos De nós alienação competência para mental. impor uma medida de segurança? Mas a extradição instrutória. É meramente instrutória. Né? Provavelmente para fins de aplicação Porque o fato imputado é criminoso. A dupla tipicidade se afere da imputação de fato. Senão, não há cogitar sequer de inimputabilidade nem de medida de segurança. Esse homem está precisando de atendimento médico imediato. A hora de enxugar a lágrima é quando a lágrima está caindo. Ele está aqui sob os nossos cuidados. Podemos aplicar a medida de segurança? Eu sei que devemos dar a ele toda a assistência Ministro, médica. eu acho que a indagação é menos poética e mais jurídica. Podemos impor medida de segurança? Mas há momentos em que o sentimento dita Processado no Brasil, ministro Brito. Isso é importante. Nós não temos Ele não o responde nosso a raciocínio. Qual é o crime? Deixa eu ver. Quadrilha, Tráfico de entorpecentes. Tráfico. Não, do entorpecente. esse é daqueles que pode dar ensejo, é o princípio da... Não tem extorsão. Extorsão. Tem. Não, mas o tráfico é daqueles que permite... Porte ilegal de armas. É um centro de crime. Ministro relator, um esclarecimento. O título condenatório que embasa o pedido de extradição, Pelo ele princípio já vessa a da medida de justiça universal segurança? resolveria. Seria, então, para cumprir a medida de Tribunal segurança? Aplicar eventualmente medida de Tendo em segurança. conta essa peculiaridade, não me oponho, acompanho Vossa Excelência no voto proferido. Extraditar o inimputável causa espécie, né? É estranho. Bem, Ministro Brito, a Justiça da O tráfico de Itália entorpecentes é submetido já ao princípio da aplicou jurisdição medidas de universal. segurança, ou seja, excluiu a possibilidade de cumprimento de pena, os moldes tradicionais.
O que a rigor a justiça da Itália quer é que o Brasil extradite para que ela aplique medidas de segurança e não cumprimento de pena. Onde, inclusive, ficará próximo dos familiares. O Tratado de Extradição Brasil-Itália não dispõe, não disciplina essa questão, a questão da inimputabilidade. Teria que consultar. Acho pouco provável, mas eu tenho aqui. Ministro Carlos Brito. Nenhum tratado. Nenhum tratado, né? Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência quer pedir vista? Eu peço vista. Peço vista. Ministro Joaquim, ministro Carlos Brito pede vista. Após o voto do relator no que refere à preliminar de prejudicialidade, que rejeita, pediu vista ao ministro Carlos Brito, aguardam os demais. Condições reais, fora da tecnologia. Presidente, antes do pedido de As vista, condições reais brasileiras de execução de medidas de segurança detentiva, Excelência, acho que fazem Aqui é instrutor. recair o apelo para os direitos humanos para outra solução. presidente, antes do pedido de vista formulado pelo ministro Carlos Aires Brito, cheguei a manifestar-me acompanhando o relator no voto proferido. Eu peço que se Vamos consigne consignar esse o voto, voto do né, ministro Marco sem Aurélio, que prejuízo de acompanha o ouvir relator Sua no que diz Excelência, até respeito à mesmo rejeição da reajustar. preliminar de prejudicialidade. O ministro Marco Aurélio, portanto, acompanha o voto Acompanha do o relator. Chamo a julgamento os embargos de declaração na extradição 1041, procedente dos Estados Unidos da América. Relator, ministro Eros Grau. Embargante Frederick Sellers Marzuca. Embargado, governo dos Estados Unidos. Senhora presidente, a emenda do acordo embargado tem o seguinte teor: extradição, tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, requisitos, observância, tráfico de droga para os Estados Unidos, a partir de outro país, competência do Estado requerente, prescrição, inocorrência, prisão perpétua, comutação e exigência de compromisso formal. Evidenciado que os documentos formalizadores do pleito extradicional demonstram o contrário, não procede a alegação de vícios formais atinentes ao local, data, natureza e circunstância dos fatos criminosos. Sendo incontroverso que o extraditando traficava drogas para os Estados Unidos a partir de outro país, compete ao Estado requerente o processo e o julgamento a teor do que dispõe o artigo 78 da Lei 6.815. Prescrição pelo transcurso do prazo de 5 anos para o indiciamento e inocorrência, eis que o extraditando foi pronunciado em 26 de maio de 2005 por crimes ocorridos entre o início de 2000 e maio de 2004. Tráfico de entorpecentes, pena de prisão perpétua, entrega do extraditando condicionada ao compromisso formal de comutação pelo Estado requerente para pena de reclusão não superior a 30 anos. Precedentes, pedido de extradição deferido. Fecho aspas. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio Marques, em parecer aprovado pelo chefe do Ministério Público, assim resumiu os argumentos do embargante. Afirma o embargante que o acórdão foi omisso na apreciação de temas que teria suscitado, tais como cerceamento ao seu direito de defesa e o cunho político da extradição. O cerceamento de defesa baseia-se em duas premissas: submissão do processo de extradição para julgamento em plenário, com a pendência da entrevista do extraditando, previamente designada e autorizada com representantes do governo americano, que sustenta a defesa e influenciaria sobremaneira no mérito do processo de extradição. E a renúncia ao mandato do antigo patrono às vésperas do julgamento, configurando uma situação de ausência de defesa, pois não teria sido possível a constituição de novo advogado em tempo hábil para o patrocínio de sua causa perante esta Corte. O embargante requer acolhimento dos embargos com efeito modificativo para anular o julgamento da extradição 1041. PGR é pela rejeição, é o relatório. O voto. O parecer da PGR é elucidativo quanto à inexistência dos vícios apontados pelo embargante. Adoto como razões de decidir os seguintes trechos da manifestação ministerial. Os temas referidos pelo embargante não foram apreciados pelo tribunal porque não foram suscitados.
O extraditando concordou em ser entrevistado por autoridades americanas sem nada alegar. Sequer consta dos autos o que foi discutido ou decidido na referida entrevista. Também com relação à alegada perseguição política e tribunal de exceção, nada foi suscitado, salvo nos embargos de declaração. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada quando o tema sequer foi suscitado perante essa Corte. Estou aludindo a precedentes em reforço às observações da Procuradoria. Por fim, a renúncia ao mandato pelo advogado de defesa, às vésperas do julgamento de extradição, reclama algumas observações. As folhas tais têm-se a carta de renúncia do mandato, datada de 9 de novembro de 2006, avisando a Frederico Salles Marzuca que em até 10 dias haverá a comunicação da renúncia ao Supremo Tribunal Federal. Nada obstante, em 21 de novembro, após o julgamento da extradição por essa Corte, e quando o embargante já havia constituído seus novos defensores, o mesmo advogado, Flávio de Pila, manifestou-se favoravelmente ao pedido de entrevista com autoridades americanas. Outro sim, em petição da nova advogada, constituída no dia 22 de novembro, nada foi suscitado quanto à eventual nulidade do julgamento da extradição. Dessa arte, na esteira do enunciado número 523, tendo em vista que não ficou provado prejuízo para a defesa do embargante, não há como se prover os embargos. O acordo embargado analisou os temas pertinentes ao processo de extradição e que cabia à Corte decidir, não existindo omissões a serem supridas. Eu, portanto, rejeito os embargos de declaração. Rejeito os embargos. Rejeitados os embargos pelo relator, indago-se a divergência. Presidente, os embargos declaratórios, eles nem sempre conduzem ao empréstimo de eficácia modificativa. Nem sempre conduzem à integração em si do acórdão prolatado. É possível ter-se os embargos declaratórios acolhidos para se lançar esclarecimentos quanto à matéria veiculada. Aqui são suscitados 2 fatos. O primeiro, a entrevista deferida com representantes do governo americano, entrevista que, segundo o sustentado, poderia influenciar o julgamento da extradição. Mas, conforme o voto proferido pelo ministro relator, o julgamento já se dera em data passada. E há referência a esse fato também no item 9 do parecer da Procuradoria-Geral da República. Surge o problema de, à época do julgamento, o extraditando estar sem defesa no processo ante a renúncia. Aí eu precisaria de um esclarecimento. A renúncia pelo constituído aos poderes outorgados, ela foi documentada no processo antes da apreciação, antes do julgamento pelo plenário e deferimento da extradição? Se o foi, e, portanto, o extraditando estava àquela altura sem defesa, eu vou pedir vênia para prover com eficácia modificativa os embargos. Caso contrário, se a comunicação foi posterior, né, eu acompanho o relator em parte, provendo os embargos para simplesmente proclamar que não ocorre o vício, já que, à época do julgamento, havia documento revelando que tinha o extraditando defensor. Mais alguém acompanha a divergência? Eu estou pedindo apenas um esclarecimento ao relator para poder votar. Ainda não divergir propriamente dito. Eu ouvi Vossa Excelência dizer que provia os embargos. Mas eu Ministro pediria relator. um esclarecimento ao relator. Né, Inclusive, temos De o fato, foi advogado comunicado presente. e houve uma manifestação na véspera. O advogado renunciante
praticou atos na véspera do julgamento, simplesmente concordando com a entrevista. Ou seja, na véspera do julgamento, houve uma manifestação do novo Mas advogado. a carta renunciando aos poderes, a comunicação, a petição, comunicando a renúncia aos poderes é anterior? Aí ele teria praticado É atos anterior sem e houve poderes. novo advogado que se manifestou nos autos um dia antes do julgamento. O antigo advogado renunciou, veio aos autos a manifestação e houve a indicação de um novo advogado. Antes do julgamento, Antes do julgamento, na havia véspera do defensor, julgamento. havia se manifestou. defensor constituído. Então, provejo os embargos declaratórios apenas para prestar esclarecimentos. O primeiro, alusivo à entrevista. A entrevista teria sido posterior ao julgamento. Posterior ao julgamento. O segundo, quanto ao defensor, havia defensor constituído no processo. Mais alguém acompanha a divergência? O tribunal, por maioria, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio, que os provia. Ministro Carlos Brito. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência está com vista na medida cautelar em ação cautelar 1109, requerente Banco Pontual S.A., requerido o Instituto Nacional de Seguro Social. Relator é o ministro Marco Aurélio, que referendava a cautelar. Excelência tem a palavra. Pois não. Na sessão de 3 de maio de 2006, eu pedi vista dos autos para fazer uma reflexão mais detida sobre a questão nele agitada. Questão que principiou com o ajuizamento do mandado de segurança pelo Banco Pontual, com o objetivo de ver reconhecido o seu direito de recolher a contribuição previdenciária de 20% sobre a sua folha de salários. Logo, sem o acréscimo de 2,5%, a que se reporta o parágrafo 1º do inciso 1º do artigo 22 da Lei 8.212, de 91. Relembro que o impetrante apontou como fundamentos de sua pretensão os postulados constitucionais da igualdade, os princípios constitucionais da igualdade, da isonomia tributária e da equidade no custeio da Previdência. Senhora Presidente, digo ainda que a tese defendida pelo requerente foi rechaçada em primeira e segunda instâncias, o que motivou a interposição do recurso extraordinário. Recurso para o qual se pede agora a atribuição de efeito suspensivo por meio da apresentação cautelar. Pois bem, nesta colenda corte, o pleito cautelar foi deferido pelo relator, ministro Marco Aurélio, liminarmente. Daí a submissão desse julgado ao referendo do plenário, dado que o apelo extremo contém pedido de declaração de inconstitucionalidade do citado parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8.212, de 91, cuja redação é esta, aspas. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no artigo 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos 1 e 3 deste artigo. Fecho aspas. De acordo com o requerente, aspas, o princípio da igualdade contido no artigo 5º da Constituição é inteiramente aplicável às contribuições sociais, bem como o princípio da isonomia tributária,
previsto no artigo 150, inciso 2 da Magna Carta. Fecho aspas. Ou seja, à União, aos Estados e aos municípios é vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por estes exercida. Ainda nessa linha de raciocínio, o recorrente sustenta que o princípio da capacidade contributiva, que poderia justificar a sobrecarga na tributação dos bancos, somente é de se cogitar quanto à fixação de impostos. Leia-se a Constituição no ponto. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Facultada a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. É o parágrafo 1º do artigo 145. Muito bem. Diante desse quadro, observe inicialmente que a matéria de fundo é de perceptível complexidade, tornando-se objeto de multifária legislação, seja no tocante à contribuição previdenciária sobre a folha de salários, caso dos autos, seja com respeito à contribuição social sobre o lucro. E devo dizer, essa complexidade ascende à própria Carta Constitucional. Menciono como exemplos a emenda de revisão 1/94 e a emenda 2098. Esta, particularmente, no ponto em que inseriu o parágrafo 9º no artigo 195 do texto permanente. Sobre o tema, juízes e tribunais do país têm proferido decisões de diferentes calibres. Tudo é certo a reclamar a orientação definitiva do plenário desta nossa Corte, cujos membros já se pronunciaram monocraticamente em alguns casos. Lembro que, em 22 de 10 de 2002, o ministro Gilmar Mendes desacolheu a tese do contribuinte, ao negar seguimento ao RE 235-036, interposto pela Companhia de Seguros Gralha Azul. Já em sede cautelar, colhem-se decisões conflitantes, embora não transitadas em julgado. Além da presente ação, em que houve deferimento da liminar, menciono a ação cautelar 1115, também da relatoria do ministro Marco Aurélio. Esta última, conquanto referendada pela turma, foi alvo de embargos declaratórios opostos pela União em 10 de 10 de 2006. De outro lado, contra a concessão do efeito suspensivo, menciono o agravo regimental na medida cautelar, na ação cautelar 1059, relator ministro Joaquim Barbosa, cuja decisão foi confirmada pela segunda turma, o que motivou a interposição de embargos de declaração em 22 de 5 de 2006. Na mesma linha, a ação cautelar 1338, cujo indeferimento ensejou a interposição de agravo regimental do contribuinte. Ora bem, é preciso reconhecer que esse entrechoque de decisões, longe de evidenciar a plausibilidade jurídica do pedido, fumus boni iuris, sinaliza que a matéria é mesmo polêmica, extremamente árida, multifacetada. Mostra que ainda hão de passar rios, hão de correr, rios de doutrina sob a ponte deste nosso tribunal, até que o plenário decida sobranceiramente a questão, atento ao princípio da solidariedade, que deflui do artigo 195 da Constituição. E até que isso aconteça, entendo que as instituições financeiras, se lhes aprouver, poderão valer-se de outras formas para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Por enquanto, senhora presidente, entendo que é de prevalecer a orientação que se firmou no julgamento da petição 1823, relator ministro Moreira Alves. Vou ler. Petição, pedido de cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido.
não ocorrência, no caso de plano, do requisito da relevância da fundamentação jurídica suficiente para a concessão da medida pleiteada, que é de caráter excepcional. Questão de ordem que se resolve com o indeferimento do pedido, fecho aspas, e vou concluir pedindo vênia ao eminente relator para votar pela não concessão da cautelar. Portanto, o eminente ministro Carlos Brito vota pela não concessão da liminar, abrindo divergência. Ministra Carmen Lúcia. Eu vou pedir vênia ao ministro Carlos Brito, mas eu acompanho o relator neste caso. Ministro Ricardo Lewandowski. Eu vou pedir vênia ao eminente relator, ministro Marco Aurélio, para acompanhar a divergência. Ministro Eros Grau. Senhora presidente, eu peço vênia ao eminente relator, mas até por questão de coerência, na medida cautelar 1632, no recurso extraordinário 370.590, eu decidi no sentido da divergência, eu acompanho a divergência. Ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, também eu entendo que, sem uma detida análise do sistema de custeio da Seguridade Social e das circunstâncias do caso, é impossível afirmar a necessária densa probabilidade de conhecimento e provimento do recurso extraordinário quanto às teses que sustentam a proibição constitucional para a tributação diferenciada das instituições financeiras por violação da capacidade contributiva da isonomia tributária. Basta lembrar que, para as contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, vigem os princípios da equidade e da universalidade na forma de participação do custeio. Sem me comprometer de pronto com a tese de fundo, eu entendo ao menos plausível que tais princípios possam operar como fundamento da diferenciação do regime de tributação das instituições financeiras. Como observou o ministro Sepúlveda Pertence, por ocasião do julgamento do RE 209.014, embargo de declaração, aspas, não há como pretender que a situação das empresas submetidas à contribuição do adicional do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 7.787, ou seja, bancos comerciais de investimento e desenvolvimento, sociedades de crédito imobiliário, corretoras, distribuidoras de títulos, valores imobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de créditos, etc., seja equivalente à das empresas industriais, comerciais ou prestadoras de serviço, para fins do artigo 150, inciso 2 da Constituição. Se existisse tal equivalência, não faria sentido a tradicional classificação da atividade econômica em segmentos ou setores, de que partiu o legislador para instituir o adicional questionado, fecha aspas. Assim, diante do exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado por ocasião do julgamento de mérito, eu peço vênia ao eminente relator para deixar de referendar a cautelar concessiva do efeito suspensivo. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu também peço vênia ao eminente relator, considerando, sobretudo, o disposto no artigo 194, inciso 5, que remete à disciplina da Seguridade Social, ao critério de equidade na forma de participação no custeio, e do artigo 145, parágrafo 1º, que se remete ao princípio da capacidade contributiva, em princípio, me parece razoável a tese de que não há inconstitucionalidade alguma se a contribuição é estabelecida em razão da capacidade do poderio econômico do contribuinte. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Celso de Mello. Também, senhor presidente, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência, especialmente em face de decisão proferida no julgamento da ação cautelar 1642, de que foi relator o eminente ministro Eros Grau. Excelência, me permitir uma breve observação. A decisão foi publicada em 30 de abril e eu não trouxe a referendo porque ela se encontra na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a pedido emprestado desde 7 de maio.
Então realmente, ela ainda não foi trazida a referendo. Vossa Excelência acompanha a divergência. Ministro Sepúlveda pertence. Também peço o venho, eminente relator, para indeferir a cautelar. Também eu alinho com a divergência. E o tribunal, por... É de indeferir de logo a medida cautelar. A decisão plenária ainda não ultrapassada é de que a medida cautelar na pendência de recurso extraordinário é um mero incidente e não ação cautelar, de tal forma que é ocioso a essa altura o prosseguimento, citação, etc., como se tratasse de uma ação cautelar à toa. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, vencido o relator e a ministra Carmen Lúcia, negou o referendo à cautelar. E julgou extinto a concordância de todos? Julgando extinto o processo aí por... Não tem mais o que fazer. o eminente Tem que aguardar o relator. julgamento do recurso extraordinário, não há o que fazer mais. Eminente relator, nesse caso, Vossa Excelência também adere à proposição do ministro? Não, Excelência. Não. Eu tomo a cautelar como realmente ação. É o que tenho sustentado na turma, é o que tenho implementado quando me defronto com o processo versando pedido com esse alcance. Por isso, fico vencido. Portanto, ministra Carmen Lúcia, acompanhe? Quanto à extinção do processo? Quanto à extinção do processo, vencido o ministro Marco Aurélio. A ação direta de inconstitucionalidade, ministra Carmen Lúcia, de que Vossa Excelência é relatora, número 608, requerente ao Partido Socialista Brasileiro, requeridos o Presidente da República e o Congresso Nacional. Eu estou dizendo é que é de tanto tempo atrás. Criar essas fundações aí. Presidente, esta é uma ação direta com pedido de medida cautelar, apesar de datar de 91, esse pedido formulado pelo Partido Socialista Brasileiro para declarar a inconstitucionalidade do artigo 27, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.177, de 91, segundo partido, para proteger o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, bem como para declarar o princípio da irretroatividade da lei no caso subjúdice. O dispositivo normativo preceitua, artigo 27, as obrigações contratuais e pecuniárias e os títulos de créditos, inclusive duplicatas, que tenham sido constituídos no período de 1º de setembro de 90 a 31 de janeiro de 91, sem cláusula de reajuste ou com cláusula de correção monetária pré-fixada, serão deflacionados no dia do vencimento, dividindo-se o montante expresso em cruzeiros pelo valor de deflação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. E o parágrafo 1º estabelece o fator de deflação, que será diário e calculado pela multiplicação cumulativa de 1,0116 para cada dia útil, a partir do dia 1º de fevereiro de 91. E o parágrafo 2º, que o Banco Central poderá alterar e, a partir da data que fixar, tornar constante o fator de deflação de que trata este artigo, desde que, neste caso, seja observado o intervalo mínimo de 30 dias entre a divulgação da alteração e sua efetiva vigência. Esta lei trata basicamente daquelas tablitas que foram fixadas. O autor sustentou, portanto, que quanto ao CDB e RDB, teria havido a celebração entre instituições financeiras e seus clientes, considerando-se a inocorrência deste fator que veio posteriormente, o que teria causado elevados prejuízos a estes pelos dispositivos questionados, afrontando-se, portanto, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição.
o presidente da República e o Congresso Nacional informaram que o Supremo Tribunal já tem jurisprudência assentada sobre a constitucionalidade da aplicação das normas. A Advocacia Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação, porque as normas seriam de eficácia exaurida, e, no mérito, defendeu a constitucionalidade do artigo 27, seus parágrafos 1º e 2º da Lei 8.117, argumentando que o fator da deflação objetivou preservar exatamente o equilíbrio inicial dos contratos. A Procuradoria também manifestou-se pela improcedência do pedido. É o relatório, senhora presidente. Não há sustentação, ministra Carmen Lúcia. O voto de Vossa Excelência. Eu fiz um voto extremamente simples, presidente, até porque esta matéria colhi mais de 100 decisões no controle difuso, considerando constitucional o artigo 27 e seus parágrafos da Lei 8.177, de 1º de março de 91. A despeito de todos os argumentos trazidos pelo autor, a matéria é absolutamente pacífica, foi debatida, decidida por este Supremo Tribunal Federal, quer em relação ao que aconteceu no Plano Bresser, que tem exatamente o mesmo parâmetro, com relação, inclusive, aos CDBs, com valor de debate pré-fixado, que é perfeitamente aplicável a esta matéria, e com um elenco de, como disse, mais de uma centena de decisões no controle difuso, pelo que eu estou votando no sentido de julgar improcedente a presente ação, ficando, evidentemente, prejudicado o pedido de cautelar, até porque 16 anos depois nada a fazer. A eminente relatora julga improcedente a ação. Há divergência? Presidente. Eu Pois também, não. senhora presidente. Pois Eu, não. Em face de votos vencidos nossos, Não, e aqui nós devemos considerar que o artigo 27, ele apanha não só, e aí apanha com correção, os contratos com cláusula de correção monetária pré-fixada, como também os contratos sem cláusula de reajuste. Ora, se são apanhados esses contratos e se a premissa é a inexistência da atualização da moeda, aplicar-se índice de deflação implica alteração do próprio contrato, implica alteração quanto ao valor pactuado. Os precedentes mencionados no parecer da Procuradoria, e aí a Procuradoria cita, eu não tenho como fazer pesquisa em relação a outros para ver se debatemos essa dualidade, contrato com cláusula de correção ou com correção embutida e contrato sem cláusula de reajuste. Os dois precedentes mencionados, RE 141-190 e também RE 167-897, versam situação concreta em que havia a correção embutida, a cláusula de correção. Por isso, eu peço vênia para julgar parcialmente procedente o pedido formulado e declarar a inconstitucionalidade da expressão sem cláusula de reajuste, contida no artigo 27 do diploma atacado, que é a Lei 8.177 de 91. É como voto. Pois não, ministro Celso. juntar aos autos as razões que proferi em voto vencido no julgamento do RE 141-190. Por isso, apenas, tendo em vista já a posição, embora vencida, peço vênia à eminente relatora para acompanhar o eminente ministro Também Marco pela Aurélio. parcial procedência. Obrigado. Ministro Sepúlveda da Pertença, acompanha o relatório. Pois não. O tribunal, por maioria, nos termos do voto da relatora, julgou improcedente a ação, vencidos os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que a julgavam parcialmente procedente. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência tem vista de processo de relatoria do ministro Carlos Brito, mandado de segurança 25.116, impetrante Edson de Almeida Miguel Relvas, e impetrado presidente da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, o relator do processo número Tribunal de Contas X da primeira Câmara e também o subprocurador-geral da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União. Presidente, eu vou tentar
eu vou tentar trazer apenas os aspectos centrais da questão. Na verdade, é o tema já colocado e agora objeto de súmula do Supremo Tribunal Federal quanto ao direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do Tribunal de Contas da União, excetuada exatamente a situação do registro de aposentadoria ou pensão. O ministro Carlos Brito propõe um distinguishing em relação àquela nossa jurisprudência assentada, dizendo que decorridos ou passados 5 anos da concessão desses chamados proventos provisórios ou pensão provisória, talvez até impropriamente chamados, que seria necessário que o Tribunal de Contas, nessa única hipótese, concedesse o direito ao contraditório e a ampla defesa. E eu estou, então, depois de destacar largamente o voto de Sua Excelência, estou a dizer o seguinte: frise-se que não se trata de estabelecer um tipo de prazo decadencial intercorrente para o aperfeiçoamento do ato administrativo complexo concessivo da aposentadoria ou pensão. Ultrapassado o que seria o prazo razoável, definido pela legislação como sendo de 5 anos, o Tribunal de Contas não fica impedido de exercer o seu poder-dever de, no uso de sua competência de controle externo conferida pela Constituição, julgar para fins de registro a legalidade das concessões de aposentadorias ou pensões. O transcurso do interregno temporal de 5 anos apenas faz surgir para o servidor público aposentado, ou eventualmente no caso de pensão, o direito subjetivo de ser notificado de todos os atos administrativos de conteúdo decisório e, dessa forma, de manifestar-se no processo e ter seus argumentos devidamente apreciados pelo Tribunal de Contas. No caso em exame, impressiona-me o fato de que o impetrante estava na inatividade há quase 6 anos, quando o Tribunal de Contas negou o registro à sua aposentadoria. Na espécie, não se tem apenas a reforma dos proventos, mas a anulação da própria aposentadoria com o ônus de retorno imediato ao serviço. Este é o caso singular. Portanto, são medidas drásticas que estão sendo efetivadas em detrimento de um cidadão de mais de 60 anos, que muito provavelmente pode não ter mais condições físicas de enfrentar as salas de aula. Ressalto também que o impetrante sempre esteve imbuído de boa-fé, demonstrando plena confiança nos atos praticados pelo IBGE para a concessão de sua aposentadoria, mormente a decisão proferida pelo diretor administrativo daquele instituto, no processo administrativo 5.401, que reconheceu o tempo de serviço prestado pelo impetrante nos períodos de 4 de 70 a 31 de 12 de 70, e aí sucessivamente. Ressalta-se que essa decisão administrativa baseou-se na jurisprudência trabalhista da época, no sentido de reconhecer a vigência do vínculo empregatício como retroativa à data do efetivo início da prestação do serviço, executado em caráter habitual de forma onerosa e com vínculo de subordinação. Portanto, não se deve menosprezar o fato de que, no caso, existe um conjunto de atos praticados pela administração que criou para o impetrante uma situação jurídica dotada de total aparência de legalidade e legitimidade, estabilizada pelo transcurso do tempo. E, nessa altura dos acontecimentos, passados mais de 6 anos da concessão da aposentadoria, a referência aos anos aqui dizia respeito, na verdade, à data da revisão por parte do Tribunal de Contas, obviamente que a esta altura já são passados muito mais anos, não pode o tribunal considerar que o impetrante tinha pleno conhecimento da precariedade dos atos praticados pelo órgão público empregador. É evidente que nós poderíamos aqui até fazer outras considerações sobre o assunto. O ministro Brito, em outra oportunidade, já discutiu até esse suposto ou eventual caráter complexo deste procedimento que envolve o órgão concessor da aposentadoria e o Tribunal de Contas. Mas isso não vem a apelo no presente caso. O que me impressiona, portanto, são essas singularidades do caso e, por isso, me parece demasiado o decurso de mais de 5 anos para que
o Tribunal de Contas se manifeste sobre o eventual registro da aposentadoria ou da pensão, e, no caso, não se está, acredito, sacrificando a jurisprudência pacífica do tribunal, mas apenas colocando um adminículo garantista, que, no sentido de dizer que, passados 5 anos, sim, há de se assegurar o contraditório e a ampla defesa. Acompanho o brilhante voto proferido pelo ministro Brito. Ministro Gilmar, e nesse caso, há alguma demonstração de que a unidade gestora encaminhou em tempo hábil ao Tribunal de Contas? Porque, por vezes, passam-se anos sem que seja submetido ao Tribunal de Contas. Bom, mas aí a gente transferiria para o impetrante um ônus que é das autoridades, no caso envolvido na matéria que demanda norma de organização e procedimento, quer dizer, a relação entre o órgão estatal, né, que concede inicialmente os proventos, e o Tribunal de Contas. Eu poderia até examinar, eventualmente, mas a minha preocupação é... Porque, na verdade, no dia em que se declara aposentado, o indivíduo passa a perceber aqueles proventos provisórios. Sim. Não O é? cargo é declarado vago. Pode ser e preenchido por outra pessoa. e segue percebendo até que, afinal, seja Já tivemos... composta... Passados 5 anos, Nós estamos fixando um prazo para que o TCU delibere sobre... Essa é a proposta do ministro Brito. Mas esse prazo é contado a partir de quando? A partir da data da aposentadoria. Porque é a única forma de nós contarmos. A minha preocupação, ministra Carmen Lúcia, é porque existe hipótese que já passou perante esse tribunal, em que o administrador, que no caso era também interessado, levou 16 anos, sei lá quantos anos, para remeter ao Tribunal de Contas. Mas é que o servidor, no caso, ele às vezes nem sabe, a não ser em situações excepcionais, ele não sabe que não houve o registro da aposentadoria. É verdade, isso é. Ele o servidor, manda os regra documentos geral, não sabe. e cessa a responsabilidade dele. Não, e ele cessa a responsabilidade dele. Ele foi mandado para casa. Aí o próprio TCU, no seu poder de fiscalização, poderia eventualmente fixar prazo para que... Até porque não há nenhuma justificativa para essa demora. Né, para não remessa. Quer dizer, não se trata agora de elaborar atos, porque os atos já estão todos elaborados. Né? a relação entre a administração pública, que expede o ato de aposentadoria ou pensão ou reforma, e o Tribunal de Contas é endo-administrativa, né? Se passa entre eles exclusivamente. O servidor fica à parte, fica alheio a essa tramitação. Você deve estar se lembrando de alguma situação que, na verdade, talvez escorregou para a patologia, né? Quer dizer, são situações que o próprio ocupante do cargo era interessado em... Não enviar. Bem, o ministro César Peluso já havia acompanhado o relator, o ministro Gilmar também o acompanha. Vocês podem anotar, eu tenho um voto longo por escrito, eu vou juntar. Vai juntar? Ministra Carmen Lúcia. Eu acompanho o relator, excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Eros. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro Marco Aurélio. Ministro relator, qual é a extensão da concessão da segurança? Extensão da segurança como, torna nula a decisão do Tribunal de Contas e determina que se assegure o contraditório e a ampla defesa. Deixa eu ver aqui. Tão somente no que se refere ao impetrante, para o fim de se lhe assegurar a oportunidade do uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E suspenda a decisão do TCU. Súmula vinculante número Não. 3, né? Não? É isso que a gente está falando, que é um distinguish em relação a... Esse tempo médio dos 5 anos, eu comentei muito com o ministro Gilmar, é possível extrair do ordenamento jurídico, a partir da própria Constituição, em que ela faz dos 5 anos um marco, como a Lei 9784. a lei do procedimento administrativo, de organização e procedimento administrativo, fica em 5 anos. O Código Tributário Nacional se extingue em 5 anos, o direito da Fazenda Pública constituir e cobrar judicialmente os créditos fiscais. A Constituição estabeleceu em 5 anos, no artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, aquele prazo para a estabilidade excepcional
aos servidores recrutados sem concurso. Em matéria trabalhista, a Constituição também, os créditos tributários, os créditos trabalhistas, não é, se prescrevem em 5 anos quando a relação de emprego não é extinta. Prevalecer da ausência da explicação de ontem. Mas alguém teria em mãos o texto da súmula vinculante aprovada? Da súmula. Da súmula. A exceção é situada assegura-se o contraditório e a ampla defesa perante os processos perante o Tribunal de Contas, assegura-se o contraditório e a ampla defesa Tirante. nos casos de invalidação ou de Anulação, ou de revogação de ato administrativo, de cuja decisão possa resultar prejuízo ao beneficiário, salvo a hipótese de apreciação da legalidade, de concessão inicial, aposentadoria, reforma e Isso não concessão. se contrapõe a essa súmula. Apenas estamos dizendo que... não reconhece a decadência. Como, Excelência? A decadência Da administração. Do tribunal, contra o Tribunal de Contas? contra o Tribunal de Contas. Não. Apenas reclama a notificação do interessado. Só. Decorridos 5 5 anos, essa é a anos, premissa do voto do que ministro Brito. notifique o interessado para exercer o Decorridos 5 contraditório anos e a sem ampla que o defesa. TCU tenha se pronunciado sobre o registro, Eu até iria mais longe. é, Porque eu acho que todas as previsões constitucionais e legais de prazo de 5 anos para a administração pública agir significa a consideração de um prazo após o qual a segurança jurídica está em risco, porque esse tempo é considerado Eu invoco pelo o princípio da ordenamento segurança. jurídico como tempo suficiente para criar a crença de boa-fé por Eu parte creio do que é particular. preciso distinguir onde haja um ato aperfeiçoado e onde não haja. O certo é que a concessão de pensão e aposentadoria é um ato cujo aperfeiçoamento ficou subordinado a este controle do Tribunal de Contas. Até Que para antes é uma situação provisória. por isso que o mandato de se segurança... fala em provento provisório. Sim. Pelo menos é o que o ministro Peruzzi está trazendo, já é uma outra premissa. Tenho aqui a súmula, o teor da súmula número 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Temperamento, eu tinha pedido uma informação, né, e já estou em condições de votar. O ato, não há menor dúvida, é um ato complexo. O encaminhamento da aposentadoria ao Tribunal de Contas é um encaminhamento precário e efêmero. Não se tem o aperfeiçoamento de uma situação jurídica a beneficiar o servidor. A lei evocada para aplicação analógica diz respeito à possibilidade de a administração questionar ato aperfeiçoado. E, mesmo assim, a lei se refere a administrado. Agora, o que me preocupa não é isso. Nós demos ontem, eu penso que foi ontem, o primeiro passo para introduzir no cenário jurídico o verbete vinculante. E hoje estamos aqui a temperar um verbete vinculante, excepcionando uma cláusula linear, que excetuou do contraditório. Eu me referia, na proposta que fiz, a ato aperfeiçoado, para deixar extremo de dúvidas, né, a questão. Excetuou justamente encaminhamento inicial, que é o caso
excetuou do contraditório, e nós estamos impondo aí o contraditório, né, numa situação em que não houve a homologação, ao contrário, se determinou o retorno do servidor ao serviço, né. Excetuou o encaminhamento inicial, é o caso de aposentadoria, reforma ou pensão. Eu peço vênia para, tendo em conta esse fundamento e o verbete aprovado no dia de ontem, se temperarmos o verbete dessa forma, Eu também. nós não teremos, né, a vinculação como acatada. Se nós próprios No dia ficarmos seguinte à aqui aprovação a de um abrir verbete, exceção. Nós já estamos modulando. Eu peço o seu vênia alcance. para indeferir, por esse fundamento, eu não sei se há outro, Eu e né? o ministro Gilmar fizemos esse Indeferir bem a antes ordem. da A aprovação passagem do do verbete tempo, de súmula. a passagem do Pois é, mas- tempo não transforma um ato complexo Pois é. em definitivo. sobre... E a premissa do contraditório é situação jurídica integrada ao patrimônio do servidor. Pois é. A situação Ministro se Marco Aurélio, enquadra precisamente na essa ressalva. afirmativa do ato Agora é um complexo... voto. É um Hoje, voto e torno eu a também já frisar. afirmei muitas vezes Torna a frisar que esse ato de porque- aposentadoria, reforma porque e pensão o temperamento do verbete tem a natureza implicará. jurídica de ato complexo. Mas eu tenho lido, ultimamente, administrativistas de peso que afirmam que não é, a natureza jurídica não é de ato Eu complexo. realmente, Mas aí nós vamos rever toda a jurisprudência que não diz o tenho contrário. lido muitos Como é? administrativistas. ineficaz. Mas Porque, cuja meu eficácia convencimento é definitiva esse. pende pela sim, Constituição mas ele produz logo os seguintes da aprovação do efeitos. Tribunal de Contas. Produz logo os seguintes Nós estamos efeitos. ridiculamente esvaziando. Fixemos-nos na aposentadoria. O servidor aposentado por um decreto, por uma portaria, ele se desgruda imediatamente dos quadros estatais. O cargo dele é declarado Ministro, a vago. aposentadoria... Pode ser provido. Sim, ministro. Ele passa a perceber os proventos. Ministro, Diga. e se no prazo que Vossa Excelência estabelecer, o mais curto possível, for negada a própria legalidade da aposentadoria? Nada impede que seja declarado. Nós estamos apenas dizendo que se 5 anos se Acaba a passarem vacância do cargo dessa também? situação, o servidor passa a ter o direito ao contraditório e à ampla Pertence, defesa. mas Só eu isso. só queria ponderar uma coisa. Isso é realmente de uma gravidade enorme. Imagine, Vossa Excelência, que um cargo, vamos dizer, um cargo de professor. Não se pode... A pessoa se afastou do cargo porque se aposentou, entre aspas. Porque, para ele se aposentou. Saiu. Ele vai para casa, o Estado não pode, por dever constitucional, deixar este cargo vago nenhum dia. E aí, como não era precário, porque era uma situação de aposentadoria, haveria vacância do cargo, houve um concurso público, 5 anos depois a pessoa está lá e já se estabilizou no serviço público e se efetivou no cargo de professor. Vem o Estado de novo e diz assim, foi tudo brincadeirinha. Volte, Vossa Excelência, que fez o concurso público para casa, que saiu do seu emprego para fazer o concurso e ser aprovado, volte aqui. Então, não, mas é pelo prazo só. Não, e Vossa Excelência me permite, Pelo há um prazo outro fato. que eu estou dizendo, ministro Marco Aurélio. Então, a gravidade é o envolvimento que se tem no serviço público. Vossa Excelência com me tudo permite, isso. ministra Camilúcia, há um outro fato adicional que me ocorre, que é o seguinte: os proventos que foram percebidos durante esse período foram percebidos de boa fé. Eles ingressaram no patrimônio, mas eles ingressaram no patrimônio, por exemplo, da aposentada. Portanto, Isso é súmula do TCU que não se Não devolve. obriga a devolver. bom, não, mas, pois é, eu sei que tem Essa é a súmula, mas isso consequência da significa o boa-fé do seguinte: servidor. Agora, Colegas, não. o problema é derruir o sistema constitucional. Como? De que, enquanto não se manifestar o Tribunal de Contas pelo registro, o que se tem é um ato provisório. A serventia do registro do Tribunal de Contas me parece claro. A serventia é clara para mim. É a seguinte, é conferir ao servidor aposentado registrado pelo Tribunal de Contas o direito de crédito contra a Fazenda Pública permanentemente. Até então, ele não tem esse direito de crédito permanente. Compareceu ao Então, ele passa a ter um direito de crédito permanente contra a Fazenda Pública após o registro pelo Tribunal de Contas. Mas o ato já ficou Ministro, a aperfeiçoado. minha preocupação é outra. Nós aposentadoria. estaremos hoje, né, estabelecendo em relação ao verbete mais uma exceção.
Passados 5 anos, aí tem que haver contraditório. A rigor, Só é a aparentemente que está E aí desmoralizamos o instituto do verbete vinculante. Mas isso que eu gostaria de ponderar. Eu vou partir do pressuposto de que se trata, na verdade, de uma eficácia condicionada, uma eficácia provisória do ato, e que, teoricamente, a administração pública não teria nenhum prazo para praticar o ato que aperfeiçoaria, enfim, a concessão da aposentadoria. Eu vou partir dessa hipótese. O que a súmula afirma é que, em princípio, não se exige o contraditório nem a ampla defesa para a apreciação de legalidade. O que nós estamos dizendo? Estamos confirmando que realmente não se exige. Desde que a administração pública o pratique pelo menos dentro de 5 anos. Que cumpra os seus deveres, Pelo ministro menos Peloso? 5 anos. Que cumpra os seus deveres no prazo máximo de É 5 uma coisa anos. tão simples a apreciação da legalidade da concessão de uma aposentadoria. Enquanto ato complexo, quer dizer, a rigor... Não. Não. Na verdade, essa discussão é uma discussão antiga nossa, foi objeto daquele livro do Reale sobre a anulação, revogação e o anulamento e revogação dos atos, em que ele criava, isso que o ministro Brito acabou de falar, extraía do próprio sistema jurídico o prazo de 5 anos, que agora a Lei 978... Tudo para atos da administração ativa, não para atos de controle necessário. Não, mas tanto faz, ministro. mas neste Vai caso se perder no até infindável, vai se perder no infinito. neste caso até Esse é dever. um índice de razoabilidade para que o Tribunal de Contas Isso. delibere nesse para tão somente isso. Só isso. Aliás, eu Até tenho... o argumento do ato complexo, não precisamos aqui fechar a questão sobre isso, mas reforça a ideia de que é preciso haver um pronunciamento em tempo idôneo. Se você me permite, eu tenho até aqui anotado, aliás, por coincidência, um acórdão relatado pelo ministro Oscar Correia, RS 108-182, em que ele diz: o desfazimento de situações constituídas com aparência de legalidade não se há de operar ex abrupto em obediência aos princípios do direito de defesa, Sim, da da segurança própria segurança jurídica e da jurídica, boa-fé. claro. Isso é um acordo antiquíssimo. É um acórdão, creio que o acórdão pioneiro do ministro Bilac Pinto. Do ministro Bilac Pinto. Para o direito de autotutela, de anulação de atos administrativos ilegais. Agora, outra é a hipótese de um ato provisório sujeito pela Constituição a um controle de legalidade. Mas, ministro, o que nos preocupa, não, ministro, se os sobretudo, colegas não- é o ponto, não é tanto o ponto de vista da administração pública, isto é, eu nem vejo que, em relação à administração pública, ela tenha grande prejuízo no fato de ser substituído alguém que estava no cargo por outro que perdeu o cargo, dizendo, não chega nem a haver interrupção do serviço público. Acho que não há, vamos dizer assim, um prejuízo direto à administração pública. Eu acho que o que me preocupa, sobretudo, não sei se os outros votos, mas me parece que se encaminham no mesmo sentido, é exatamente um olhar constitucional de proteção à situação do particular, à situação do funcionário. Por quê? Porque existe um princípio jurídico fundamental, que é o chamado a proibição do venirem contra factum próprio. O que acontece na verdade? Na verdade acontece, e esta é a realidade da vida, que a grande maioria dos funcionários, a grande maioria, se nós fizermos um levantamento estatístico, a grande maioria dos funcionários não imagina que a sua aposentadoria é provisória. Não imagina. Perfeito. E passa a agir em conformidade com a crença de boa-fé de que ela é definitiva. Rearticula, rearruma, rearranja a sua vida. Alguns, ministro Peluso, Rearruma saem da a sua cidade, vida. mudam de cidade. E Quando depois o de Estado chama, ele 5 não está mais anos, lá. e depois de 5 anos em que há uma mudança, às vezes profunda, de um projeto de vida, e sobretudo isso é mais grave quando se trata de pessoas idosas, o que parece mais óbvio quando se trata de aposentadorias, isso tem maior gravidade, porque é o problema da situação existencial da pessoa, é uma mudança terrível na vida da pessoa. Eu tenho um caso aqui, textual, que eu marco aqui no meu voto, de um caso do qual eu participei do julgamento em São Paulo, que era um caso terrível de uma senhora
que importou isso uma revolução na vida. E, de uma hora para outra, sem ser ouvido, recebe do Estado a notícia de que tudo que foi planejado nos seus 5 anos não vale mais nada. Só tem que voltar para a situação que estava antes. Ministro Peluso. Isto me parece extremamente grave. Ministro Carlos Brito, E você é mais, relator. 5 anos Você é o relator. é um prazo razoável para o Tribunal de Contas apreciar a Ministro- legalidade de uma Ministro Peluso. aposentadoria. Ministro Peluso, se os colegas não tiverem objeção, eu gostaria de pedir vista dos autos. Ministro Pertence gostaria de adiantar voto? Presidente, eu antecipo conforme a jurisprudência do tribunal. Acho que uma virada a essa altura, incluído sem as famosas modulações temporais, pode gerar consequências inimagináveis. E nós sabemos que a prática do Tribunal de Contas, por essa ou aquela razão, a verdade é de anos e anos e anos para apreciar Agora eu vou. cada aposentadoria ou pensão. E tudo isso estaria nu. Não, nós vamos ter discussão doravante. Doravante. Gilmar, eu não vou chamar o meu, porque Absolutamente você vai ficar na mesma sensível. situação, tá? Esse meu não vamos chamar, vou chamar uma outra coisa. Não, eu só queria. Não, não chamar? É, que é sim. a mesma situação. Ah, tá. Ah, tá bom. Ah, tá. Então, Vossa Excelência vai pedir vista. Eu estou pedindo vista. O ministro Pertence Eu vou preparar um voto, vou trazer para a situação também. já adianta voto no sentido da denegação da ordem, né, ministro Pertence? Portanto, após o voto vista do ministro... Após o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que acompanhava o relator para conceder a segurança, no que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, os ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa. Pediu vista a ministra Ellen Grace. O ministro Sepúlveda Pertence adianta voto denegando a segurança. Chama a julgamento ainda mais um feito de relatoria da ministra Carmen Lúcia, ação direta de inconstitucionalidade 2407, requerente o governador do Estado de Santa Catarina, requerida a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Por que não quer entrar nada disso? Presidente, o governador do Estado de Santa Catarina ajuizou essa ação direta questionando a validade da Lei Catarinense 11.223, que é de 99, eu transcrevi no relatório. Essa lei prevê a obrigatoriedade de identificação telefônica na carroceria de veículos de transporte de carga e de passageiros, para fins de, segundo ele, fiscalização. Artigo 2º estabelece a verificação do procedimento. Artigo 3º, sujeito ao infrator a ter bloqueado o licenciamento do seu veículo. Artigo 4º, a regulamentação pelo Poder Executivo. Artigo 5º, vigência. Artigo 6º, revogação das disposições gerais. O senhor governador alegou que esta lei estadual regularia a matéria de competência da União, porque caberia a ela, privativamente, nos termos do artigo 22, inciso 11, legislar sobre trânsito e transporte. Segundo o entendimento que foi esposado, os Estados, Distrito Federal e municípios não poderiam contrariar o disposto na lei, no Código de Trânsito Brasileiro. Instada a se manifestar, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina discorreu sobre o processo legislativo e entendeu que não havia nenhuma inconstitucionalidade, porque a lei trataria basicamente de procedimento educativo na área do trânsito, e que o seu objetivo seria o de frear ações delituosas e possibilitar a punição dos que ofendem regras legais. Em sessão plenária, em 4 de abril de 2001, o Supremo Tribunal Federal analisou a medida cautelar, de relatoria da ministra Ellen Grace, então, e deferiu em parte o pedido para suspender com eficácia ex tunc os efeitos do artigo 3º da Lei Catarinense. A Assembleia Legislativa reiterou nas suas informações a sua condição de que não haveria nenhuma inconstitucionalidade. O advogado-geral da União manifestou-se pela impertinência da ação, uma vez que, na verdade, a argumentação era toda no sentido de que teria havido transgressão ao Código de Trânsito Brasileiro.
e a Procuradoria-Geral da República igualmente acompanha os argumentos da Advocacia-Geral da União e, tanto quanto ela, pondera pela procedência parcial da ação relativamente ao artigo 3º da Lei Catarinense e a constitucionalidade dos demais. É o relatório, senhora presidente. O voto de Vossa Excelência. Presidente, a argumentação do senhor governador do Estado de Santa Catarina basicamente se refere a que aquela lei teria transgredido o artigo 5º, inciso 12. Eu afasto de pronto a argumentação, porque se trata de sigilo das comunicações telefônicas. A pôr numa carroceria de caminhão número de telefone, convenhamos que não tem nenhuma pertinência. A Assembleia Legislativa sustentou que a lei questionada trataria de procedimentos educativos para a segurança de trânsito, portanto, não ofenderia o artigo 22, inciso 11, porque se basearia na competência comum prevista no artigo 23 da Constituição. Segundo ela, a identificação telefônica da sede da empresa ou do proprietário nos veículos licenciados no Estado de Santa Catarina e destinados ao transporte de carga de passageiro serviria tão somente para que se pudesse promover a sua eficaz fiscalização em benefício da eficácia da segurança do trânsito, o que também é competência do ente estadual. De alguma forma, parece-me que o Supremo Tribunal antecipou, ainda que levemente, o julgamento de mérito quando decidiu sobre a medida cautelar. Consta expressamente ali no voto do ministro Moreira Alves que, aspas, a sanção é que seria inconstitucional, a sanção prevista no artigo 3º, mas o resto não, diz ele. Eu levantei alguns precedentes desse tribunal, no sentido de que não haveria nenhuma inconstitucionalidade no tratamento feito pela legislação de estados, com base no artigo 23, inciso 12, porque não é a União exclusivamente que pode fixar os deveres formais a serem cumpridos pelos proprietários de veículos licenciados pelos Estados-membros da Federação. Ela pode fixar deveres, desde que as obrigações tenham pertinência com as competências que lhes são próprias e que digam respeito à segurança pública e à educação para o trânsito. No presente caso, alega a entidade federada, pelo seu órgão legislativo, que foi exatamente o que se buscou fazer na lei questionada, facilitar a atuação fiscalizadora e educativa sobre os veículos licenciados em Santa Catarina. Por conta disso, os artigos 1º, 2º, 4º, 5º e 6º estariam exatamente no exercício de competência comum previsto na Constituição Federal e, portanto, a lei catarinense não me parece que, quanto a estes, apresente qualquer nódoa de inconstitucionalidade. Diferente é o que ocorre com relação ao artigo 3º, do qual consta que a inobservância do disposto nessa lei sujeitará o infrator a ter bloqueado o licenciamento do seu veículo na ocasião própria e, realmente, dispõe o artigo 22, que a competência privativa da União é para legislar sobre trânsito e transporte e que só pode ser exercida por Estado-membro, nos termos do seu parágrafo único, se houver lei complementar da União que autorize os Estados a legislar sobre questões específicas dessas matérias. A definição de sanção para os não cumpridores seria matéria que estaria no espaço de competência privativa da União. Daí não se poder aceitar como válida a norma segundo a qual poderia a entidade federada determinar validamente o bloqueio do licenciamento de veículos dos proprietários. Esse tribunal já firmou posicionamento neste sentido, razão pela qual estou votando, senhora presidente, senhores ministros, no sentido da inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Catarinense, número 11.223, de 99, julgando apenas nessa parte procedente a ação proposta, confirmando, portanto, os termos da medida cautelar deferida, com os efeitos que foram, então, atribuídos, excepcionalmente, ex tunc, quer dizer, retroagindo a declaração de constitucionalidade desde o nascimento, e quanto às demais normas, por não contrariarem a Constituição, mantêm-se como válidas e, nessa parte, há que se ter por improcedente a ação ajuizada. Portanto, estou julgando procedente parcialmente apenas relativamente ao artigo 3º e confirmando a cautelar deferida pelo plenário. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, nos termos da liminar, O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto da relatora, julgou parcialmente procedente a ação. Senhora ministra, senhores ministros, está encerrada a sessão.